O primeiro passo para resolver o problema é determinar quantas incógnitas, ou seja, quantas forças, a reação no ponto A gera, pois é o pino solicitado no enunciado. Analisando a tabela 5.1, tem-se o caso de um pino liso ou dobradiça, que gera duas incógnitas, e as reações são as duas componentes da força resultante, ou a intensidade e a direção φ da resultante. A reação será considerada com as forças no eixo horizontal e no eixo vertical. Então, simplificando o diagrama de corpo livre, tomando como eixo horizontal sobre a linha de A até B, tem-se a força FBC fazendo um ângulo de 13 graus com a haste de A até B, a força-peso apontando verticalmente para baixo, conforme a definição da física, e as reações no ponto A. Decompondo as forças FBC e FP, observando que o vetor e suas componentes formam um triângulo retângulo, e lembrando das relações trigonométricas, em que na componente em que o ângulo está colado usa-se o cosseno, e o seno na componente oposta ao ângulo, e considerando para cima e para a direita como sentidos positivos, a componente x de FBC tem o sinal negativo porque aponta para a esquerda e corresponde ao módulo da força, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, vezes o cosseno de 13 graus. O cosseno, porque fbx, corresponde ao cateto colado ao ângulo, ou seja, o cateto adjacente. Na componente y, há o sinal positivo, porque ela aponta para cima, e nela usa-se o seno, porque corresponde ao cateto oposto ao ângulo. Para entender a decomposição da força-peso, como ela aponta verticalmente para baixo, se o eixo x fosse o horizontal padrão, a força-peso estaria apenas no eixo y. Porém, como há o giro de 35 graus no sentido anti-horário, conforme o desenho, tem-se que a componente x da força-peso é oposta ao ângulo, por isso nela usa-se o seno, e tem um sinal negativo porque aponta para a esquerda. Então, a componente x da força-peso é igual ao negativo do módulo da força-peso vezes o seno de 35 graus. Na componente y, usa-se o cosseno de 35 graus e também é o sinal negativo porque ela aponta para baixo. Com as forças decompostas, resta aplicar as equações de equilíbrio de forças, que formam a equação 5.2. Considerando o sentido positivo de rotação como anti-horário, lembre da expressão relógios são negativos, a aplicação da condição de equilíbrio referente ao momento no pino A, para desconsiderar as reações e as componentes x das forças, pois suas linhas de ação passam pelo ponto analisado, que neste caso é o ponto A, matematicamente é justificado porque a distância perpendicular é nula, fornece que o somatório dos momentos no ponto A tem que ser igual a zero. Usando a análise escalar, o momento é dado pelo produto entre a força e a distância perpendicular até o ponto analisado. Como as forças são verticais, usam-se as distâncias horizontais. A componente y da força FBC provoca um giro no sentido horário, por isso recebe o sinal negativo, e o momento corresponde ao módulo da componente y vezes o módulo da distância horizontal até o ponto A. A componente y da força-peso provoca uma tendência de giro no sentido anti-horário, por isso recebe o sinal positivo, e o momento gerado por ela
corresponde ao módulo da componente y vezes a distância horizontal até o pino A. Note que como o eixo horizontal foi considerado na linha de A até B, o valor da distância é de 8 pés, simplificando o cálculo. Então, isolando o módulo da força FBC, após a expansão da equação, ela vale aproximadamente 1820,74 libras. Aplicando a condição de equilíbrio no eixo horizontal, no eixo x, para determinar o valor da reação AX, tomando como sentido positivo na diagonal para cima e para a direita, ou seja, de A para B, o somatório das forças nesse eixo tem que ser igual a zero. Então, tem-se as componentes x de A, FBC e da força-peso. Isolando a reação AX, ela vale aproximadamente 2060,86 libras. E fazendo o mesmo no eixo Y, para determinar a reação AY, tomando como sentido positivo na diagonal para cima e para a esquerda, o somatório das forças neste eixo tem que ser igual a zero. E tem-se as componentes Y da reação em A, de FBC e da força-peso. Isolando o módulo da reação AY, ela tem o valor nulo. Portanto, a força em A tem apenas componente no eixo x e sua intensidade, ou seja, o seu módulo, é de 2060,86 libras.